Nenhum rei da atualidade possui menos poder do que ele, Carl XVI Gustaf. Mas, apesar disso, ele desempenha um papel importante. Na Suécia, uma nação completamente democrática e que, ao mesmo tempo, é uma das monarquias mais antigas do planeta. Certa vez, o governo quis abolir a família real, mas graças a essa família ele não teve êxito. A monarquia da Suécia. Qual é o segredo do seu sucesso? Pela Suécia na nova era. Esse foi o lema adotado por Carl Gustaf para nortear o seu reinado e também a sua vida. A igualdade de gênero aqui é garantida. A sucessão é determinada pela ordem de nascimento, seja o filho homem ou mulher. O preconceito em razão de classe não existe. O casamento com integrantes da plebe já é quase uma tradição. Os membros da realeza da Suécia podem se casar com quem quiserem. Sim, para eles é ótimo poder encontrar alguém com quem possam conviver e construir uma vida conjunta. E isso traz segurança a eles. Esse foi o meu caso. É por isso que eu acho essa uma mudança justa. E os jovens também são muito gratos por isso. Nós estamos vivendo em uma era moderna. Carl Gustaf está no trono desde 1973. Nenhum outro monarca na história milenar desse reino teve um reinado tão longevo. Muito obrigado e boa sorte. Uma tarefa que, por vezes, foi tortuosa. Hoje, a maioria dos suecos guardam um enorme respeito pelo rei. Ele adquiriu sabedoria e respeito com o tempo. Quando ele completou 60 anos, eu conversei com ele sobre sua evolução. Ele já não tem mais medo de se expor e dizer o que pensa. Por vezes, ele até conta piadas, algo que no passado ele nunca se atreveria a fazer. Em seu aniversário de 70 anos, em 2016, a princesa herdeira fez um discurso em sua homenagem. Você ascendeu ao trono em 1973, quando tinha 27 anos, 12 a menos do que eu tenho hoje. Não faço ideia do que você deve ter sentido ao dar continuidade ao legado de seu avô tão jovem. E ao se tornar o chefe de Estado do nosso país, sendo seu representante no tocante a assuntos de interesse nacional e internacional. Quando Carl Gustaf subiu ao trono, ele era solteiro, órfão e inexperiente. Isso era tudo o que os suecos sabiam sobre o seu novo rei na época. Você acha que ele será um bom rei mesmo sendo jovem? Acredito que sim. Eu soube que ele está se adaptando bem. Ouvi dizer que ele era um libertino. Essas gravações feitas pela família mostram como ele se divertia. Para os políticos, ele era um zero à esquerda, um indivíduo sem autoridade alguma. Foi por essa razão que os partidos quiseram acabar com a monarquia. Eles não conseguiram fazer isso por conta da oposição do povo. A grande maioria, algo entre 70% e 80% da população, era favorável à monarquia. Eles então fizeram reformas revogando direitos e privilégios do rei. Dessa forma, eles continuariam tendo um rei, porém estariam distantes de ser uma monarquia de verdade. A nova Constituição de 1974 estabeleceu uma nova dinâmica do poder. O rei seria o símbolo e representante máximo do país. Ele não poderia se expressar ou tomar decisões, sendo apenas um mero chefe de Estado cerimonial.
O então primeiro-ministro Olof Palme via o jovem rei com desconfiança. Palme sempre dizia: "Nós estamos a apenas uma assinatura da República." Ele estava à espera do momento certo para realizar essa mudança. Porém, uma pessoa chegou da Alemanha e mudou tudo. Sylvia Sommerlath. O rei a apresentou ao mundo em março de 1976 como sua esposa. Você sabe falar sueco. Por favor, fale um pouco. Este jovem casal conquistou o coração de todos. Eles se encaixavam perfeitamente na nossa sociedade moderna. A modernidade está tornando as monarquias e as famílias reais mais abertas. O rei escolheu a mulher que ele amava, não aquela que a tradição mandava. Em 19 de junho de 1976, Sylvia Sommerlath se tornou a rainha da Suécia. Ela triunfou graças à sua origem plebeia, que criou uma história de conto de fadas. Ela precisou contratar especialistas que a ajudaram com os fãs e a mídia. Desde que comecei a trabalhar para o Palácio em 1976, sempre me disseram: a mídia é bem-vinda. Pode dizer a eles tudo sobre os compromissos oficiais, porém nós queremos continuar tendo nossas vidas particulares. Para mim, esse pensamento foi a base para a popularidade do rei e da rainha. O povo tem uma participação moderada na vida da família Bernadotte. Eles consideravam Sylvia uma mãe e uma trabalhadora, algo inédito dentro do palácio. Sua profissão? Rainha. Foi pedido a mim que informasse a ela sobre as políticas do mercado de trabalho. Esse não é um assunto muito divertido, porém ela demonstrou interesse e me pediu para voltar outras vezes. Nós tivemos 5 ou 6 conversas sobre o assunto e fizemos o mesmo com vários outros temas. Ela passou a angariar respeito ao fazer isso. Ela desempenhou um papel importante na modernização da sociedade sueca. Houve uma outra pessoa que se tornou monarca de maneira parecida e colaborou com a modernização. O francês Jean-Baptiste Bernadotte, o fundador da atual dinastia real sueca. Sua carreira teve início na Revolução Francesa. Como soldado, ele lutou contra a monarquia. O rei e a rainha foram executados. O papel da monarquia foi substituído pela vontade do povo. Diziam que ele tinha em seu braço uma tatuagem que simbolizava seus ideais republicanos. Bernadotte nasceu em uma família de classe média na cidade de Pau. Ele se tornou bastante conhecido e também era mulherengo. Seu apelido era Sargento Belelambi-Lambi, que significa Sargento Belas Pernas. O ano era 1810. O herdeiro do trono da Suécia havia morrido de maneira repentina e havia uma incerteza quanto à sua sucessão. Foi preciso encontrar rapidamente um sucessor para o já velho rei. Na guerra de 1808 e 1809 contra a Rússia, a Suécia perdeu a Finlândia após ter estado no controle desse território durante 700 anos. Estava claro que os suecos queriam reconquistar a Finlândia. Mas como?
com um novo rei que fosse um exímio comandante militar e que tivesse uma boa relação com o homem mais poderoso de sua época, que era Napoleão. Durante as buscas por alguém com essas características, os emissários suecos encontraram o condecorado marechal Jean-Baptiste Bernadotte. Ele então recebeu uma oferta de emprego. Procura-se um soberano carismático com habilidades de liderança e sede de conquista para um reino que precisa se modernizar. A nomeação dele foi um mal-entendido. Os suecos achavam que ele era amigo de Napoleão, quando, na verdade, ele era seu maior rival. Ambos eram militares renomados e figuras famosas de personalidade forte. Napoleão sempre desprezou Bernadotte, porém, esse se mostrou tão habilidoso quanto, ou até mesmo superior ao próprio Napoleão. E ele se tornou rei. Ao assumir o trono, Bernadotte começou a buscar alianças contra Napoleão. Entre os aliados que ele cogitou estavam a Prússia, a Áustria e principalmente a Rússia. Sua maior conquista foi ter feito o oposto daquilo que se esperava dele, que era tomar a Finlândia dos russos. Na verdade, ele se tornou amigo do czar. Poucas semanas após chegar a Estocolmo, no outono de 1810, ele disse ao embaixador da Rússia: "Diga ao czar que não tenho nenhum interesse na Finlândia, porém, eu preciso de ajuda para conquistar a Noruega." E assim fizeram. Em 1815, a Noruega foi conquistada pela Suécia com a ajuda dos russos. Foi um triunfo para Bernadotte. Além de uma estátua sua em frente ao Palácio de Oslo, ele tinha agora duas coroas, a de Karl III Johan da Noruega e de Karl IV da Suécia. Bernadotte passou a controlar um enorme reino no norte da Europa. O antigo marechal de Napoleão trouxe paz para a Suécia. A partir daí, teve início sua política de neutralidade que segue sendo a regra da nação até os dias de hoje. Bernadotte estabeleceu algumas regras. Em alguns parâmetros, como na política externa, na economia e na cultura, ele trouxe mudanças radicais à Suécia. Ele continua sendo uma influência e uma inspiração para a família real até hoje. Diz a lenda que durante um exame médico foram reveladas algumas más escolhas de sua juventude que ele não conseguiu apagar. A frase que foi tatuada nele durante a Revolução Francesa dizia: "Morte au roi", morte ao rei. Mas isso não chegou a afetar sua popularidade na Suécia. Ele não desejava a morte dos reis, naturalmente, pelo menos não na Suécia. Ele foi um revolucionário em sua juventude, porém, ele já não era um quando chegou à Suécia. A revolução que ele trouxe a este país foi de paz, não de guerra. Foi o início de uma nova era. Mas é uma história interessante, principalmente hoje que as tatuagens são tão comuns. Hoje, a princesa Sofia fez as tatuagens se tornarem algo aceitável. Ela também veio da plebe. E por algum tempo, os Bernadotte foram desprezados pela alta aristocracia europeia. Karl Johan e os Bernadotte foram eleitos pelo povo. Isso os torna especiais. Foram necessárias 2 gerações até que os Bernadotte fossem completamente aceitos por todas as outras famílias reais. Com o tempo, eles passaram a ser aceitos na Europa sem nenhum problema.
Atualmente, muitas outras famílias reais gostariam de ser tão próximas do povo quanto eles, principalmente das gerações mais jovens. Uma monarquia moderna significa ter princesas populares, príncipes que amam seus filhos e mulheres na vanguarda. Durante a pandemia de 2020, a princesa Sofia trabalhou como auxiliar de enfermagem em um hospital. A princesa Sofia é muito proativa. Sempre que ela vê alguém necessitado, ela procura ajudar. Ela ficou sabendo da falta de pessoal por ser a patronese deste hospital. Foi aí que ela decidiu colocar a mão na massa e trabalhar como uma pessoa comum. Alguns dias após isso, a imprensa ficou sabendo desse fato e enviou seus repórteres. Acabou sendo uma jogada de marketing perfeita, porém essa não foi a intenção. Não era para ser algo público, porém não foi possível manter isso em segredo. No fim, tudo foi parar na imprensa. Intencionalmente ou não, a realeza atrai olhares. Até mesmo eventos privados chamam a atenção. O batismo de um dos netos do rei e da rainha gerou uma grande audiência na televisão. Isso é algo que não faz sentido para os republicanos. Algumas pessoas adoram a realeza, principalmente os mais velhos. Os jovens costumam achar estranho que a Suécia tenha uma família que continue herdando essa posição e uma vida privilegiada e pensam indignados. Usando meu dinheiro? Em 2019, Carl Gustaf decidiu que apenas os descendentes do herdeiro ao trono devem cumprir os deveres oficiais. Para os contribuintes, isso significa que eles estarão financiando apenas aqueles que estão trabalhando. É claro que existe uma pressão para que a família real justifique sua posição. Eles precisam exibir constantemente suas conquistas. Para o rei, a coroa sempre vem em primeiro lugar, mesmo que alguém esteja doente e precise ficar em casa repousando. A pandemia trouxe algumas mudanças. Antes dela, ele vivia dizendo a Victoria: "Não podemos postergar os deveres reais. O povo está aqui para te ver. Eles esperam algo de você." 12 de março é o dia da peregrinação anual ao Palácio de Estocolmo. Nesse dia, a princesa herdeira celebra sua onomástica, Vitória a Triunfante. Ela é muito amada pelos suecos, inclusive pelas gerações mais jovens que criticam a monarquia. Devo admitir que eu a respeito bastante. Ela é uma boa pessoa e faz um ótimo trabalho, mas isso não é tudo. É uma questão de princípios. O chefe de Estado deve ser alguém eleito. Seria ótimo se ela participasse das eleições. Daniel é responsável em parte pelo sucesso de Vitória. Daniel é muito importante para Victoria. Ele é o pilar que a sustenta. Ambos escolheram priorizar a vida familiar, mas sem deixar de lado a coroa. Daniel permanece ao lado dela, apoiando-a e permitindo que ela se destaque. Victoria, por sua vez, leva muito a sério a responsabilidade de ser a herdeira. Ela quer fazer tudo o que estiver a seu alcance nesse papel. Entretanto, ela não se sentia confortável nessa posição quando era jovem. Isso ocorreu devido à mudança na lei da sucessão. A Suécia foi o primeiro país europeu a adotar a sucessão igualitária em 1980. Isso transformou Vitória na única mulher a ser herdeira de um trono na Europa.
A escolha de um noivo também se mostrou problemática no princípio. Daniel não era considerado merecedor desse status. Porém, Victoria não deu ouvidos às críticas e, em fevereiro de 2009, revelou seu relacionamento com Daniel Westling, um homem comum e seu antigo personal trainer. Eu me lembro desse dia catártico. O momento pelo qual eles tanto haviam esperado finalmente chegou. Aquele dia marcou o início de uma nova era para a Suécia. A princesa continuaria sendo a herdeira do trono, apesar de ter contraído um matrimônio com um plebeu. Isso foi algo inédito. Esse foi o início de um novo capítulo na história da Suécia moderna. Um casal moderno que divide suas funções de maneira moderna. Apesar de o cargo dela ser mais elevado, a agenda de Daniel também está cheia, abrangendo assuntos como esporte, saúde e iniciativas empresariais. Como futura chefe de Estado, Victoria se encontra cada vez mais no centro dos holofotes. Ela utiliza sua posição para trazer mais visibilidade a temas como direitos humanos, integração e mudanças climáticas. Temos muito trabalho pela frente. Ela é apaixonada pela preservação do meio ambiente. Pode-se dizer que ela também herdou isso do pai. Essa é uma característica das famílias reais europeias que todos adoram. As gerações mais jovens estão se envolvendo cada vez mais em questões políticas e sociais, assuntos esses que a realeza normalmente não abordaria. Creio que veremos isso se intensificar no futuro. Em abril de 2017, um atentado trágico comoveu Estocolmo. Um terrorista islâmico atropelou diversos pedestres com um caminhão. 5 pessoas morreram. O rei estava fora do país. A princesa foi à cena do crime em seu lugar. Os jornalistas pediram uma declaração. Sinto uma grande tristeza e um vazio, mas por trás disso, a força. A força de uma sociedade que resiste a tudo isso. E como seguiremos em frente? Juntos. A palavra juntos mostra que ela está seguindo um caminho adequado. Foi uma fala autêntica. Ela não estava lendo algo que foi escrito por algum funcionário da corte. Foi algo que veio do coração dela. Essa é a força política da coroa como um instrumento de unificação. É dentro dessas linhas que tanto o atual chefe de Estado quanto sua sucessora devem estar. Mas, com frequência, o rei e a rainha buscam se informar sobre assuntos políticos e projetos de lei. No início, o rei ficou surpreso com a atenção que sua filha estava recebendo. Porém, ele logo percebeu que isso era bom, tanto para ela quanto para a monarquia e para a família. Ela lida muito bem com pessoas. Quando perguntam a Victoria sobre suas influências, ela sempre menciona seu pai como principal modelo. Ela o admira bastante. Essa admiração permaneceu inabalada, mesmo durante a crise da monarquia de 2010 e 2011, quando um livro revelando as aventuras amorosas do rei na década de 90 causou alarde. Ele narrava visitas do rei ao distrito da Luz Vermelha. Isso afetou a reputação da Casa Real e se tornou um desafio para a família. O tempo ajuda a esquecer. Na Suécia já não se fala mais sobre isso. Porém, é algo que o acompanhará pelo resto da vida. Ele foi corajoso bastante para enfrentar esse caso de maneira pública, chegando até mesmo a dizer em uma entrevista que não tinha nada a esconder. Isso aconteceu há muito tempo.
Ele já falou sobre isso com sua esposa e disse que não há motivos para ocultar sua vida pregressa. A princesa herdeira já falou sobre como foi difícil ver sua família sofrer, mas que, no fim, isso foi algo bom, pois serviu para fortalecer os laços familiares. Isso é o que eles adoram mostrar. Para o programa anual O Ano da Família Real, nós vemos 3 gerações da família diante das câmeras. A proximidade e a transparência deles são as fontes do seu sucesso. Esse é o dilema de uma família real em uma sociedade moderna. O povo quer ver os 2 lados da moeda, tanto o lado oficial e glamuroso, quanto o lado corriqueiro. Na mídia, eles são vistos como personalidades famosas, praticamente como celebridades. Porém, não é isso que a realeza quer ser. Eles querem que seu trabalho pelo país tenha destaque. Incluindo os momentos difíceis. A pandemia afetou a Suécia de maneira grave. Foi horrível. Muitas pessoas morreram. A dor e o desespero atingiram muitas famílias. Muitos empresários e comerciantes tiveram que fechar seus negócios. Foi um ano horrível para a Suécia e para todos. Nós temos que parar e pensar em todos aqueles que não puderam se despedir de seus entes queridos. Nós vimos a aplicação do modelo sueco, que não adotava proibições. O objetivo era alcançar a imunidade de grupo, o que teve resultados desastrosos, segundo o rei. É possível que tenhamos cometido um enorme erro. Houve uma enorme quantidade de mortos. Foi algo horrível. A declaração do pai da nação gerou respostas dos críticos de que ele teria ultrapassado o limite de sua competência. Milhares de pessoas morreram. Naquela época, o número estava entre 12 e 13 mil pessoas. Foi algo horrível, e o rei precisava falar sobre aquilo. Porém, os professores universitários e outros críticos se posicionaram contra ele, dizendo que havia infringido a Constituição. Os republicanos mais fanáticos disseram que ele deveria renunciar, o que é absurdo, pois grande parte da população o apoia por ele dizer o que pensa. O Natal de 2004 é um evento que os cidadãos do país guardam na memória com muito carinho. O tsunami que atingiu o Sudeste Asiático foi uma tragédia que também atingiu a Suécia. Essa catástrofe ceifou a vida de mais de 200 mil pessoas. Mais de 500 delas eram suecas. O pequeno país ficou profundamente abalado. Uma cerimônia em homenagem às vítimas foi realizada e o rei esteve presente. O que eu poderia dizer para aliviar a dor? Muitas crianças perderam seus pais. Eu passei por algo parecido quando era criança. Meu pai morreu em um acidente de avião quando eu ainda era pequeno. Eu sei o que significa crescer sem um pai. Ele se aproximou do povo. A população sentia uma conexão com ele, pois conseguia empatizar com sua experiência. Para algumas pessoas, isso é algo valioso.
Eu gostaria de dizer algo a todos aqueles que estão passando por algo similar. Não tenham medo de mostrar seus sentimentos. Não tenham medo de ajudar o próximo. Todos concordaram que aquele discurso foi magnífico. Eu estava lá. Ele usou o tom adequado para alcançar o coração de toda a população. Ele demonstrou que um rei, mesmo sem poder político, continua sendo um trabalho importante. O papel do rei como o pai da nação. O Dia Nacional da Suécia. Um dia especial no calendário da realeza. No dia 6 de junho, os suecos comemoram o dia que Gustav Vasa se tornou rei em 1523. Esse é o aniversário do país. Em 1397, Suécia, Noruega e Dinamarca passaram a fazer parte da União de Kalmar, sob liderança dos dinamarqueses. Um século após isso, os suecos começaram a lutar por sua independência. Essa união não deu certo. Os dinamarqueses eram muito ricos e poderosos, além de serem mais cultos e civilizados do que os suecos. Porém, a nobreza sueca queria tomar para si mesma o poder. O nobre Gustav Eriksson fazia parte da delegação cuja missão era negociar com o rei da Dinamarca em 1518. Porém, ao invés de negociar, o rei os aprisionou. Gustav conseguiu escapar. Ele também teve sorte de escapar do banho de sangue de Estocolmo, a execução de inúmeros nobres suecos a mando do rei dinamarquês. Entre as vítimas estavam o pai de Gustav e outros membros de sua família. Gustav então começou a se preparar. Ele não conseguiu convencer o povo a lutar contra os dinamarqueses após o massacre na província de Dalarna, famosa pelos seus guerreiros e rebeldes. Em razão disso, ele se apressou para fugir para a Noruega. O povo de Dalarna acabou mudando de ideia, porém era tarde demais. Gustav já havia partido. Eles então enviaram 2 de seus melhores esquiadores para contactá-lo. Foi assim que ele se tornou o líder do levante contra os dinamarqueses. Os esquiadores o alcançaram pouco antes de ele cruzar a fronteira da Noruega. Eles pediram a ele para voltar e ele voltou, seguindo o passo dos pais para futuras vitórias. Esse é o lema que dá início à marcha de Vasa a uma maratona de esqui na região de Dalarna, que celebra o retorno de Gustav. Seu descendente, o rei Carl Gustav, participou dela pela primeira vez em 1977. Essa é uma demonstração de masculinidade na Suécia. Todo homem precisa participar da marcha pelo menos uma vez na vida. Dizem que Gustav percorreu todo esse caminho esquiando, porém ele não sabia esquiar. Ele era rico e certamente percorreu esse caminho em um trenó puxado por cavalos. Sob a liderança de Gustav, os suecos conseguiram se livrar dos dinamarqueses. Em 6 de junho de 1523, ele foi eleito rei. Seu reino estava abatido pela pobreza, porém, ele sabia o que precisava ser feito. Ele era inteligente e usou a igreja a seu favor. Ele elegeu vários bispos e sacerdotes a dedo que atuavam como porta-vozes com o contato próximo com a sociedade. Ao darem seus sermões, eles diziam: "Essa é a palavra de Deus e da Bíblia. Já aqui eu tenho uma mensagem do Palácio Real." Eles transmitiam esses comunicados no mesmo tom que transmitiam os ensinamentos de Deus. Isso fazia o povo pensar: o rei deve ser um homem muito poderoso. Foi Gustav quem criou as bases de um Estado moderno.
Ele centralizou a administração, capitaneou reformas no clero e declarou que a monarquia sueca seria hereditária. A partir daí, a família Vasa passou a governar. A Suécia então ganhou relevância na política externa. Seu neto, Gustavo II Adolf, conhecido como o Leão do Norte por seus contemporâneos, conseguiu transformar o país em uma grande potência durante a Guerra dos 30 Anos. O apelido Leão fazia referência à sua competência. Ele criou uma nova forma de guerrear, utilizando tropas ágeis e pequenos caminhões que podiam ser transportados por um cavalo ou 4 homens. Com essas unidades extremamente velozes, ele conseguiu invadir a Alemanha e capturar em um ano nada mais, nada menos que 80 cidades. 80 cidades. Ele chegou a alcançar Munique. Ele teve um enorme êxito. Algumas pessoas queriam que ele fosse sagrado o imperador dos protestantes. Gustavo II Adolf foi morto na Batalha de Lutzen em 1632. Sua filha Cristina ainda era uma criança quando herdou o trono do seu pai. Ela governou o país, que era a nação mais poderosa da Europa na época, durante 21 anos. Porém, ela abdicou do trono aos 27 anos. Foi uma história digna de um grande filme. Na versão mais famosa dessa história, Greta Garbo foi quem deu a vida à excêntrica rainha. A história fala de uma mulher que passou a conhecer a si mesma e, por não ter interesse no trono e não querer se casar, deixou de ser rainha e abandonou a Suécia. Dizer que isso foi algo chocante hoje em dia é um exagero. Porém, nunca a perdoaram por ter abdicado. Ela era a filha do rei protestante que protegeu os protestantes da Europa durante a Guerra dos 30 Anos. Ela se converteu ao catolicismo romano e foi morar em Roma. Ela foi vista em muitos aspectos como uma traidora. Uma traidora que marcou a história e assombrou as gerações seguintes. Certa vez eu estava conversando com Vitória sobre Cristina e ela disse: ela foi uma grande mulher, muito valente. Já eu não sou tão valente assim. Eu não tenho coragem nem de me recusar a jantar com a minha família aos domingos. Cristina é alguém que a deixa bastante impressionada. 400 anos após o reinado de Cristina, o trono da Suécia será ocupado mais uma vez por uma mulher. Desta vez, Vitória. A diferença é que depois de 400 anos, ninguém esperava ser surpreendido por Vitória. Ela é considerada confiável, disciplinada e bem preparada para o cargo. O reino da Suécia tem sido governado por muitos homens, porém agora é a vez das mulheres. Primeiro teremos Vitória e em seguida Stella. Será ótimo. A princesa tem se preparado durante toda a sua vida para esse momento. Ela é uma mulher de enorme inteligência e sabedoria. Qualquer pessoa é capaz de notar esses atributos nela. Ela merece o cargo não apenas por ser filha do rei, mas também por estar fazendo um ótimo trabalho. Um trabalho que, apesar de ser uma tradição milenar, ainda é válido na Suécia moderna no século XXI. Aos pés da estátua gigante de Gustav Vasa, feita em carvalho, Vitória recorda uma tradição familiar durante o aniversário do seu pai. Obviamente, eu gostaria de falar sobre como nossa família remonta a várias gerações passadas. Como nossa responsabilidade como casa real tem sido herdada.
Como ver você como pai de família e rei tem preservado este legado? Seu lema pela Suécia na nova era sintetiza por completo o caráter do seu trabalho e o legado que você teve de administrar. Eles seguem o lema pela Suécia na nova era em tudo que fazem todos os dias, semanas, meses e anos. Os assuntos com os quais eles lidam e as organizações que eles apoiam são de grande importância. Além disso, o rei tem modernizado a família real. Ela opera como uma pequena empresa. Também foi ele quem abriu as portas para que o povo pudesse participar e conhecer como a monarquia é de verdade. A monarquia na Suécia tem consciência de sua tradição, é popular e está preparada para o futuro. A grande maioria da população é favorável à sua manutenção. Na história da Suécia, nenhuma outra dinastia ocupou o trono por tanto tempo quanto os Bernadotte ocuparam. O segredo dessa família é que ela está rodeada pelo povo. Ela faz parte do povo. Eles sempre seguiram pelo caminho da aceitação das mudanças políticas e sociais, além de terem participado dessas evoluções. Eles não estão necessariamente na vanguarda, mas sempre estão bem à frente, dessa forma conquistando o povo. Além disso, os suecos gostam de um pouco de cor em sua vida social e a família real traz consigo um certo encanto, algo que os políticos normalmente não possuem. O carinho que os suecos têm pelo seu rei aumenta cada vez mais com o passar do tempo, bem como pelos seus descendentes. A popularidade da monarquia está claramente associada ao fenômeno Bernadotte. Uma casa real que se adapta aos novos tempos. Esse é o segredo da monarquia sueca.